Olá, é um prazer estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 19. Nós vamos estudar hoje um tema dentro do contexto da mordomia cristã, um tema que, assim, me faz muito entender esse Deus Criador maravilhoso que nós temos. Eu quero mostrar o primeiro slide aqui para vocês. Veja bem, cristianismo, o que é cristianismo dentro do contexto da mordomia cristã. A mordomia cristã, nós usamos 4 T's para falarmos sobre a mordomia cristã. E são eles: o tempo, o sábado, o tempo, quando nós falamos do tempo, estamos falando do sábado. Nós temos o templo, que é o templo do Espírito Santo, o meu corpo. Nós temos os tesouros, dízimos e ofertas, e os talentos, que são os dons, talentos que Deus nos dá. Ou seja, segundo, você olhando para esse slide aí, o que é então cristianismo dentro desse contexto? É o seguinte: tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, ok? Pertence ao Senhor. E é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Então, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador pessoal, e como Deus deu tudo o que o céu tinha de mais precioso para nos salvar, então eu agora, como fiel de Deus, eu dou tudo de mim também. Porém, queridos, neste segundo slide aqui, olha que interessante o que ele vem dizendo. Jesus é o Senhor de tudo, ou definitivamente Ele não é o Senhor de nada. Ou seja, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, ou eu vou usar para a glória de Deus, é tudo de Deus, ou definitivamente, queridos, Ele não vai ser dono de nada. E nós é quem fazemos esta escolha. Então eu queria mostrar para você uma coisa muito importante no contexto da Bíblia. Olha só, Deus estabeleceu, nos princípios bíblicos, que tudo que eu sou, tudo que eu tenho veio dele. Porém, ele pede uma pequena parte como demonstração de que eu reconheço que tudo que sou e tenho veio das mãos dele. Então, primeira coisa, o sábado. Então, o sábado é uma demonstração, o sábado é uma maneira de eu expressar que eu adoro o Deus, o Criador. É um memorial. Então, quando eu estou no sábado adorando a Deus, eu estou dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Por isso o sábado está no 7º dia, não no 1º dia. Por que no 7º dia? Porque já passou a semana. E reconhecendo Deus na minha vida, reconhecendo que tudo que eu sou e tenho é dele, então eu venho no sábado e agradeço esse Deus que esteve comigo durante toda a semana. Além do sábado, Deus estabeleceu os dízimos e ofertas. Então, quando eu estou dizimando, quando eu estou ofertando, eu também estou dizendo: tudo vem de tuas santas mãos, Senhor. Ok? Seria assim, uma parte pelo todo. É exatamente isso. Ou seja, ao eu devolver o dízimo e também as minhas ofertas, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço, através dos dízimos e ofertas, que tudo que eu sou e tenho veio do Senhor. Agora, tudo o demais que fica em minhas mãos e em minha vida, você pode usar. Pode usar assim, sem nenhuma preocupação e sem nenhum constrangimento. Tudo que nós temos veio de Deus. Eu te pergunto, é pecado ter posses e possuir? Não, porque foi Deus quem concedeu. Eu acho que o problema está quando as posses nos pertencem. Aí você se torna materialista. Agora, queridos, tem uma coisinha que nós precisamos ver aqui no contexto bíblico. Há algum momento na história, em algum momento, Deus pode pedir de mim, que sou mordomo, que sou um fiel, Deus pode pedir de mim em algum momento muito mais do que apenas o sábado, o dízimo e ofertas. Eu vou dar 2 exemplos bíblicos para você entender o que eu quero dizer com isso, para você acompanhar o raciocínio. Você tem, por exemplo, a história de Jó na Bíblia. Quem foi Jó? Você conhece a história, eu não vou entrar em pormenores. Você sabe que Jó, Deus permitiu e Satanás tirou tudo o que Jó tinha, tudo o que ele tinha e tudo que ele era, Jó perdeu. Ele poderia ter morrido. Ele não morreu porque Deus, ao provar a sua fidelidade, ele seria uma prova viva de que é possível ser temente a Deus. Então veja, Deus não pediu apenas o sábado, o dízimo e as ofertas para Jó. Pediu muito mais. Pediu fidelidade a ponto de arriscar a própria vida. Você entende? Então Deus pode em algum momento pedir muito mais do que sábado, dízimos e ofertas. Você tem também o exemplo bíblico
Eu estou citando exemplos bíblicos, mas isso tem acontecido na vida, no dia a dia de algumas pessoas. Os 3 amigos de Daniel. Naquele momento em que eles estavam diante da idolatria, da estátua ali, eles poderiam não estar ali, porque Daniel não estava ali, não sabemos por quê. Eles poderiam talvez não estar. Ou poderiam até dizer assim, olha, vamos dobrar aqui, porque não tem muita importância, né? Não vamos aqui criar confusão. Mas eles foram fiéis e tementes a Deus. E Deus não pediu deles apenas o sábado, dízimos e ofertas. Deus pediu muito mais. E eles não morreram porque foram provas vivas das bênçãos de Deus, da fidelidade a Deus. Eles foram jogados dentro da fornalha, não é? Então, Deus pediu para eles muito mais do que apenas dízimo e sábado e ofertas, tá bem? Então agora eu quero mostrar para você um outro contexto, que eu acho que está muito dentro dos dias em que nós vivemos. Veja bem, no fim do tempo do fim, ok? No fim do tempo do fim. Eu, particularmente, eu acredito que nós já estamos muito próximos do fim do tempo do fim. Eu vou dizer uma coisa para você que está no meu coração. Isso aqui é uma coisa muito pessoal. Eu tenho tido a impressão que muitos de nós ainda estaremos vivos quando Cristo voltar. Eu tenho tido essa impressão, de verdade. E a palavra de Deus diz assim, que no fim do tempo do fim, Deus não vai pedir de nós apenas o sábado, dízimos e ofertas, mas Ele vai pedir tudo. Deixa eu ler aqui um slide para você entender. Acompanha o slide que nós temos aqui. O próximo slide. Isto, Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o 7º dia. O que nós precisamos entender neste texto? Que está chegando o tempo, e isto vai ser no fim do tempo do fim, que guardar o sábado não vai ser suficiente. Você vai ter que dar prova, talvez, com a tua vida a respeito do sábado. E a palavra de Deus diz que muitos morrerão, e muitos, quando as espadas se levantarem, serão quebradas. Porque lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, diz assim, levantou-se Miguel para defender o seu povo. Então, queridos, nós estamos perto de que vamos ser provados em nossa fidelidade, não apenas no sábado, no dizimar e no ofertar. Ok? Tem um outro contexto. Deixa eu mostrar um outro texto aqui para vocês, para nós entendermos. Olha só. Eu vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido este dever. O que nós entendemos até aqui? Veja bem. Aquelas pessoas que... Porque eu falei assim, olha, você vai ter que dar tudo. Jesus vai pedir tudo. E você vai ter que entregar para a igreja. É exatamente isso que eu estou dizendo. No fim do tempo do fim, Deus não vai pedir o sábado, dízimos e oferta. Ele vai dizer assim, agora filho, eu quero tudo. E talvez até a tua própria vida. Então veja bem, o que o texto ali está dizendo? Que há pessoas que vão dizer assim, não, eu não vou vender tudo que eu tenho e entregar para a igreja, não. Agora, o texto continua assim, olha. No tempo da angústia, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e eles procurarão dispor dela, mas não será mais possível. Então, queridos, veja, esse texto é um texto apenas para aqueles que são fiéis. Não é para todos. Porque no fim do tempo do fim, Deus vai dizer para os seus fiéis, agora filho, você venda tudo, entregue para a igreja, para que a igreja termine a pregação do evangelho. E você vai dizer, ai pastor, eu acho que precisa ter muita fé e muita coragem para fazer isso, né? Eu creio que sim, mas nós vamos estudar esse assunto. Vamos terminar o texto. O texto diz assim, olha, vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo. Mas se desejassem ser ensinados, Ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Então, queridos, não se preocupem. Quem está dirigindo a história da igreja é Deus. Para os seus fiéis, no momento certo, Ele vai dizer assim, agora é hora, filho, venda tudo, ou venda parte, entregue para a igreja. E para aqueles que não quiserem abrir mão disto, vai ser assim como que uma montanha esmagando, porque na hora em que você
perceber que as coisas estão acontecendo de verdade, nós não teremos mais como vender e nem como comprar. Nós passaremos por isso, você sabe disso. Profeticamente haverá um momento em que nós perderemos a nossa cidadania e perderemos também a condição de comprar ou de vender. Mas antes disso, Deus vai dizer: filho, agora venda e traga para mim. Agora, realmente, pastor, como é que a gente vai conseguir fazer esse negócio? Precisa ter muita fé, tem que ter muito amor pela igreja, pela causa. Eu vou citar 2 textos bíblicos para você entender como é que funciona ou como vai funcionar. Tá bem? Então, o primeiro texto bíblico é 1 Samuel capítulo 1. Você conhece esse texto. Aqui em 1 Samuel capítulo 1, se você quiser acompanhar o texto, depois nós voltamos aí, aonde eu sugeri para você abrir. 1 Samuel capítulo 1 fala a história de Ana, a mãe de Samuel, tá certo? Uma mulher que não podia ter filhos, e esta mulher, por muito tempo, ela orou a Deus, ela clamou a Deus por um filho, até que ela engravidou, pela bênção de Deus, e nasceu o pequeno Samuel, que se tornou o grande profeta Samuel. E vocês sabem o que aconteceu. Quando Samuel estava com 3 anos, no capítulo 1, verso 24, diz que ele tinha 3 anos. Diz assim, olha, e havendo desmamado, ela tomou um bezerro, um novilho de 3 anos, e foi adorar o Senhor ali no templo. Veja bem, pela tradição judaica, o novilho apresentado tinha que ter a mesma idade do filhinho. Então, o Samuel tinha 3 anos. Agora, queridos, vamos falar a verdade. Uma mãezinha que clamou por anos por um filho, e este filho agora nasce aos 3 anos de idade. Ela vai levar ele para sempre, para viver lá no templo. E vocês sabem, o templo na época, nesse momento aqui, o profeta Eli, vocês conhecem a história. Os 2 filhos do profeta Eli, em algum momento eles são chamados de filhos do demônio. Olha o ambiente, infelizmente, havia um ambiente muito desfavorável. E com 3 anos de idade, esta mulher leva o filhinho, entrega ao sacerdote e diz assim, ele vai ficar aqui para sempre. Eu tenho um netinho de 4 anos. Eu fico olhando a minha filha, ela cuida do meu netinho, mas de uma maneira assim muito especial. É o único filho. Então ela tem muito carinho, muito amor, ela cuida, ela leva na escolinha, traz para a escolinha, ela faz culto, ela, sabe, é um cuidado assim, fora do normal. E aí Ana, com 3 anos, Samuel, ela vai e entrega ele no templo. Como que ela conseguiu fazer isto? Então vamos ler o verso 28. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Pertencerá ele ao Senhor, e ali adoraram o Senhor. Então, queridos, o detalhe aqui é o seguinte: o senso de adoração que Ana tinha era tão profundo, ela tinha um senso de gratidão tão profundo em relação a Deus, que ela não teve, assim, dificuldade nenhuma de devolver a Deus aquilo que de mais precioso ela tinha. Senso profundo de adoração e de gratidão. Eu quero citar um outro exemplo na Bíblia. Abraão, está lá em Gênesis capítulo 22. Se você quiser acompanhar, o que acontece aqui no capítulo 22 de Gênesis? Abraão, com 100 anos, ele recebe o filho da promessa, Isaque. Quando Isaque está com 18 anos, Deus chega para ele e diz assim, agora Abraão, é o seguinte, eu quero que você me devolva o filho. E você vai devolver da seguinte forma, você vai lá no Monte Moriá, 3 dias a pé, a viagem, e lá no Monte Moriá, você vai sacrificar o teu filho a mim, por amor a mim, vai sacrificá-lo em cima do altar. Queridos, Abraão não pensou, ele pegou o filho, arrumou tudo, conversou com a esposa, pegou os servos e caminhou 3 dias. Olha, durante 3 dias, na mente e no coração, Abraão havia sacrificado o seu filho. Ou seja, durante 3 dias ele foi se preparando, para que no momento do sacrifício ele não tivesse assim nenhuma dúvida e ele pudesse sacrificar o filho. Veja bem, Abraão só não sacrificou Isaque, porque quando ele levantou o cutelo, ele desceu para valer. Mas um anjo em fração de segunda segurou, porque senão ele teria assim sacrificado ao Senhor o único filho. Agora, como que Abraão conseguiu fazer isto? Então ele chegou no pé do Monte Moriá e falou assim para os servos, olha, vocês fiquem aqui, eu vou subir com meu filho, e lá em cima eu vou matá-lo, vou sacrificá-lo por amor a Deus.
Ora, se ele falasse isto, os servos diriam, o nosso Senhor já tem 100 anos, já não está funcionando bem. Eles não iam permitir que o sacrifício acontecesse. Então, o que aconteceu? Olha o verso 5. Disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado o Senhor, então voltaremos. Olha que coisa importante. Então, aonde está o elemento que faz com que Abraão devolva a Deus o filho da promessa? É uma profunda capacidade, queridos, de adoração e gratidão. Ele tinha tanta gratidão a Deus, ele tinha um senso tão profundo do que é realmente adorar a Deus, porque eu vou ser muito sincero com você, vir de sábado na igreja, ou quarta, ou domingo, cantar, orarmos na igreja e participarmos da pregação, queridos, isto não é tudo adorar. Adorar é algo muito mais profundo. E veja, nós que vivemos no tempo do fim, e provavelmente muitos de nós estaremos vivendo no fim do tempo do fim, nós precisamos compreender, como Ana, como Abraão, profundamente o que era adorar a Deus de verdade. Sabe, para que o meu tempo, o meu templo, os meus tesouros, os meus talentos, né, sejam de fato verdadeiros na minha vida religiosa. Então, queridos, rapidamente, eu quero mostrar para você então, lá em Levíticos, por favor, volte lá no capítulo 19 de Levítico, né? Levítico capítulo 19, você tem, olha, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. São 3 capítulos na Bíblia, 3 livros na Bíblia que fala de adoração. E o tema aqui é vasto. Eu vou dar uma resumida. Vou apresentar 3 coisas rapidinho para você entender o que é adorar a Deus em espírito e verdade, de verdade. Sabe aqueles 3 dias que Abraão caminhou e ele foi trabalhando na mente e no coração dele e praticamente ele já havia sacrificado o filho? Assim vivemos hoje. Os 3 dias hoje é quando eu observo o sábado, quando eu devolvo dízimos e ofertas, eu estou, queridos, trabalhando a minha vida espiritual, permitindo o Espírito Santo tirar de mim o egoísmo, porque no momento em que Deus disser assim, agora filho, eu quero tudo, você vai ter uma profundidade de adoração e de gratidão, que você não vai ter nenhuma dificuldade. Então, queridos, Levítico 19, olha só, tudo o que Deus fica repetindo na Bíblia, você dê muita importância, porque é muito importante. 15 vezes, nós vamos encontrar aqui, em Levítico 19, 15 vezes, a palavra dizendo assim, olha, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, vamos ler o verso 1, diz assim, e disse o Senhor a Moisés. Então, Moisés agora está ensinando o povo sobre adoração. Então, o primeiro passo, verso 2, diz assim, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Queridos, qual é a mensagem aqui dentro do contexto da adoração? Seja santo você. Sede santos. Ou seja, tenha uma vida pura diante de Deus. Que os vossos pensamentos sejam puros, que a tua vida seja pura. O assunto aqui é o seguinte, não é um momento aqui de igreja, de adoração. Moisés está falando do meu dia a dia. Então, olha só, 15 vezes ele vai falar sobre esse assunto. O verso 3 diz assim, olha, guarde os meus sábados, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Terceira vez, verso 4, diz assim, olha, vocês não adorem ídolos, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. O verso 10, vocês ajudem os pobres, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Depois ele diz, verso 11, não furtem, não roubem, não digam mentiras e não jure falsamente, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Depois o verso 14, queridos, não amaldiçoe a ninguém, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. E por 15 vezes ele vai dizendo isto. Olha, o verso 16 diz assim, olha, não seja fofoqueiro, porque eu sou o Senhor do vosso Deus.
verso 18, diz assim, olha, não seja vingativo para com as pessoas, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Né? E assim vai, por exemplo, o verso 25. Né? Eu sou o Senhor do vosso Deus. Verso 30, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Verso 31, você não vá a feiticeiros, nem a médiuns, corra do horóscopo, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Verso 32, queridos, ele diz assim, olha, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Verso 34, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Depois o verso 36, eu sou o Senhor, o vosso Deus. E depois ele termina 15 vezes, ele termina na 15ª vez, verso 37, dizendo assim, olha, guardareis todos os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, queridos, em se tratando de adoração, Moisés está ensinando o povo aqui sobre o quê? Estilo de vida. Queridos, o meu estilo de vida tem que demonstrar quem é o Senhor da minha vida. Então você percebe, olha, você não seja fofoqueiro, você cuide dos pobres, e ele vai apresentando estilo de vida. Então veja que adorar a Deus é muito mais do que apenas estar na igreja sábado, quarta e domingo. É ter um estilo de vida. Então, guarde isso na tua mente. Segundo texto que eu quero mostrar para você, Deuteronômio, capítulo 8. Você, abra ali, por favor. Você está aí com a Bíblia na mão? Capítulo 8, Deuteronômio. Capítulo 8, você vai encontrar aqui 5 vezes Moisés repetindo um assunto. 5 vezes. Então, você vai encontrar aqui o verso 2. Lembra-te, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Eu estou resumindo o texto, eu não vou ler o texto todo. Verso 2. Depois você tem o verso 11, o verso 14, o verso 18 e o verso 19. Todos eles estão dizendo, lembra-te. Em algum momento ele usa a expressão, não te esqueça que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E sabe qual é o assunto aqui de Deuteronômio capítulo 8? Gratidão. Olha, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, goste ou não goste, sempre, sempre se lembre de que o Senhor é o nosso Deus e que tudo é permitido ou vem das mãos do Senhor. Então, queridos, o primeiro elemento de adoração é um estilo de vida. O segundo elemento, profunda gratidão a Deus. Então, quando você pensa em Ana, quando você pensa em Abraão, então você começa a perceber, estuda a vida deles, desses personagens de Deus. Eles tinham um estilo de vida que demonstrava que o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus deles. E eles tinham também um senso de gratidão profundo a Deus. E eu quero terminar mencionando aqui para nós, só para nós, para efeito de estudo, de entendermos um pouquinho. Eu acho lindo o texto que nós vamos ler agora. Êxodo capítulo 34. Tá bem? Você, por favor, se você quiser acompanhar, eu vou abrir aqui minha Bíblia, porque eu vou ler aqui 2 textos. Êxodo 34. Eu vou ler o verso 23 e o verso 24. Deixa eu explicar uma coisinha para você, antes de nós lermos. Você vai encontrar o mesmo texto, em Êxodo capítulo 23, verso 15, Deuteronômio capítulo 16, verso 16, e aqui, Êxodo 34. O mesmo assunto. Qual é o assunto? Quando Jerusalém foi construída, o templo de Jerusalém foi construído, Deus não aceitou mais o sacrifício diário, de manhã e à tarde, em casa. Agora, as pessoas viriam no templo, só no templo, eles adorariam ao Senhor. E aí Deus, você sabe, o povo de Israel estavam espalhados por toda a terra da Palestina. Vou dar um exemplo para você entender. Damasco, que é uma cidade muito mencionada na Bíblia, Damasco está a 120 quilômetros de Jerusalém. Então, imagine as pessoas que tinham agora que adorar a Deus só no templo. Então Deus estabelece, então nesses 3 textos estão dizendo a mesma coisa. Deus estabeleceu 7 festas durante o ano, onde as pessoas viriam para adorá-lo, em espírito e verdade. Porém Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, na sua generosidade, ele pensa assim. Imagine se uma pessoa que mora, por exemplo, em Damasco. Haviam distâncias de 300 metros, 300 quilômetros. E Deus pensou, bom, se essas pessoas vierem 7 vezes, e eles andavam a pé, vierem me adorar aqui e voltarem,
7 vezes, para alguns isso vai ser o seguinte, eles vão passar o ano inteiro, indo e vindo. Então Deus toma uma decisão, ele diz assim, olha, vocês podem faltar das 7 festas 4 vezes, mas em 3 festas, e ele diz quais são elas, vocês terão que vir. Porém Deus estabelece o seguinte, todos, não vai ficar ninguém lá dentro de casa, todos virão perante mim, o Senhor. Então, o verso 23 diz assim, olha, 3 vezes no ano, todo homem, isso aqui é no sentido genérico, entre ti aparecerá perante o Senhor, o teu Deus, o Deus de Israel. Queridos, isso aqui era para todo mundo. Agora, o verso 24, queridos, lançarei fora as nações diante de ti, alargarei as tuas fronteiras e ninguém vai tocar no que é teu. Ninguém vai tocar no que é teu. Quando subires 3 vezes no ano para me adorar, eu, o Senhor, o Deus de Israel. Queridos, deixa eu explicar esse texto para você. Olha aqui. O povo de Israel estava espalhado pela Palestina. E Deus está dizendo assim, filhos, 3 vezes no ano, todos vocês virão. Agora, Senhor, e quem é que vai cuidar das nossas coisas? O nosso gado, a nossa plantação, a nossa casa, tudo que nós temos, nós vamos deixar e vamos vir, porque você vê que o verso 24, ele começa assim, lançarei fora as nações diante de ti. Ou seja, queridos, o povo de Israel, pelo poder de Deus, eles foram tomando e habitando em toda aquela terra. Eles tinham muitos inimigos. Mas Deus está dizendo assim, filhos, é o seguinte, vocês deixem tudo aí e venham 3 vezes me adorar, porque eu vou cuidar do que é de vocês e ninguém vai tocar em nada do que é teu. Então eu não precisaria dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu e a minha esposa vamos este ano para Jerusalém e meus filhos fiquem aqui cuidando. Filhos, cuida do gado, dá água para o gado, cuida dos gatinhos, dos cachorros, põe ração, dê milho para as galinhas, e fica de olho aqui, atentos, para ninguém roubar nada nosso. É assim que Deus estava, que eles deveriam proceder? Não, deixe tudo. Pois olha, queridos, Deus não somente os protegia dos inimigos, como cuidava dos animais, cuidava da plantação. Eles vinham, quando eles voltavam, tudo estava do mesmo jeito. Agora eu te pergunto, qual é o Deus que nós adoramos? É o Deus de Israel. Queridos, então eu vou te dizer uma coisinha. Quando Deus falar assim para os seus fiéis, filho, agora chegou a hora, você venda tudo e traga. Então, queridos, não tenha medo, não tenha medo. Outro dia alguém me disse assim, pastor, quando eu penso assim no tempo do fim, me dá um medo, um frio aqui na barriga, porque vai ser um tempo de tribulação. Vai ser mesmo. Não precisa nem ter dúvida disto. Você sabe quem são os 144 mil? 144 mil? São aqueles que viveram a última tribulação. Eles vão cantar o cântico do Cordeiro, só eles sabem cantar, porque eles tiveram uma experiência que o resto da história não tiveram. Então, queridos, não vai ser fácil. Agora, uma coisa nós temos que entender. Cuidado com o medo. O medo é uma arma poderosa do inimigo. Quando Daniel diz assim, levantou-se Miguel para defender o seu povo, queridos, medo tem que ter quem não é fiel a Deus. Porque quem é fiel pode ficar tranquilo. Eu quero mostrar para vocês aqui 3 textos que eu tenho aqui nos slides. Olhem só. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado no passado. Queridos, toca isso no teu coração, recite isso aí, olha, nada temos a temer quanto ao futuro. Outro texto que eu queria mostrar para vocês, Salmo 27, verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo 127, se vocês olharem na Bíblia, era uma música que eles cantavam enquanto eles vinham para Jerusalém e quando eles voltavam para Jerusalém. Se o Senhor não guardar o que nós estamos deixando aqui para trás, porque nós vamos adorá-lo, o que adianta as sentinelas? Queridos, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem vai cuidar do seu povo, e é pela fé que nós alcançamos isto. E eu quero ler mais um texto aqui no slide, João 6,37. Todo aquele que o Pai me der,
virá a mim, e quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei. Queridos, a única coisa que nós precisamos é fazermos diariamente uma entrega a Cristo Jesus. A primeira hora da manhã, quando você acordar de manhã, a primeira hora, antes de qualquer atividade, primeiro Deus, vai a Jesus, consagre a tua vida, consagre a tua família, e deixa Deus ser Deus. É Ele quem cuida da igreja, e é Ele quem vai cuidar de seus fiéis. Ok? Agora, eu só faço um apelo para você. Procure adorar a Deus em espírito e verdade, com profundidade de coração. E tenha no teu coração profundidade de gratidão. Porque quando chegar o momento, você vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, e eu te devolvo tudo o que eu sou e tudo que eu tenho. Que Deus nos abençoe. Que você seja muito abençoado. Que a tua família seja abençoada. E neste momento nós vamos louvar a Deus cantando o hino 288. Olha que hino lindo este que nós vamos cantar agora. Vamos lá. Ensina-me a viver, diz-me como devo andar, como receber poder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Diz qual seja meu dever ao servir-te aqui, Senhor. Como devo proceder para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Como devo eu falar? Como demonstrar amor? Como orar e trabalhar para ser qual Cristo, ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Vamos orar? Pai querido que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o teu nome. Senhor, nós te damos graças pela liberdade que temos hoje de estudar a tua palavra, de compartilhar a tua palavra. E nós te damos graças porque nós vivemos no tempo do fim e talvez muitos de nós estaremos vivos ainda quando Cristo voltar. Agora, meu Deus, nós pedimos a ti as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Que possamos sermos diante de ti pessoas santas, pessoas puras, e que nós possamos ter um estilo de vida, que tenhamos um coração agradecido, que a nossa vida demonstre quem é o Senhor da nossa vida, que é o Deus, o Senhor de Israel. Por favor, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Cada pedido que foi feito hoje, nesta noite, meu Deus,
segundo a tua bondade e misericórdia, atenda os pedidos, para que nós possamos depois dar honra e glória ao teu nome e apresentar a ti os nossos agradecimentos. Nos dê uma boa noite de repouso, abençoe cada família que nós aqui os representamos, e em tuas mãos consagramos nossas vidas. E que tenhamos em nosso coração, que seja desenvolvido pelo poder do Espírito Santo, um sentimento profundo de adoração e gratidão ao Senhor. Pois nós oramos, neste momento, pelos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho amado e o nosso Salvador. Amém.